Eu sei que a gente passou uma semana extremamente difícil para todo mundo, né? Principalmente no Brasil, com todas essas coisas que estão acontecendo. Mas eu quero trazer esperança para vocês, porque ainda dá tempo. Você precisa entender o sistema, que eu passei 18 anos no sistema, para você sair dele, né? Mas Alice, como é que você é fora do sistema se você tá lá dentro? Não tem como você bater de frente com o sistema, que é o que a Candace está fazendo. Se você bate de frente com o sistema, ele te derruba da maneira mais brutal possível. E, infelizmente, foi o que o Charlie fez. Ele bateu de frente. Mas cada pessoa tem o seu propósito no que a pessoa precisa entregar. Assim como cada um de vocês que está aqui tem o seu propósito. E você vai começar a descobrir isso aqui dentro. Então, essa aula era para ser uma aula fechada, ela vai ficar gravada dentro da nossa estrutura da área de membros. E o que que eu vou explicar para vocês? A aula de hoje é como monetizar fora do sistema. Quem quer monetizar fora do sistema, escreve sim aqui para mim. Fala eu quero, para eu saber que você tomou uma decisão. Escreve sim, tá? Tô vendo aí, ó, a Malva, a Lígia. Isso é um comprometimento. Porque dentro do sistema não tá, né? Deve ter, tem alguns multimilionários aqui dentro, com certeza, que a gente tem FTS que é muito rico, mas tem algumas pessoas que estão assim, cara, como é que eu faço para pegar a informação? Como é que eu faço para me antecipar? Como se fosse aqueles caras que criaram o Uber, como se fosse aqueles caras que criaram a Netflix, porque nós estamos vivendo um turning point. Não acabou o teste. Então, o armamento, o armazenamento, a segurança é uma coisa básica. Então, aí a Raíssa já falou, gostei da Raíssa, hein? A Raíssa já é FDS. Ela falou, vou ser milionário em 2026. Eu quero que você escreva assim, vou ser milionário em 2026 e aí adiciona, fora do sistema. Porque agora é a maior oportunidade que você vai ter caminhando com a gente, que já estamos nessa jornada há muitos anos, de fazer isso. Essa é literalmente, sabe, antes do 11 de setembro e pós 11 de setembro? Sabe, e mais importante, né? Sabe, antes de Cristo e pós Cristo? Antes de Cristo era alguma coisa. Pós Cristo era uma aliança, era uma covenant, sabe? Então a gente tá aqui. E por que que é lindo o que a gente está construindo? Por que que é poderoso? Por que que é perigoso? Porque eu consegui identificar o padrão, sabe? Quem assistiu os meus stories e viu? Assista The Queen's Gambit, assista esse filme. Porque quando você começa a olhar para a matriz, igual o Neo, você começa a identificar o padrão. Aí, quando você identifica o padrão, você fala: pô, tem uma oportunidade aqui. Ponto final. Eu tô amando o que a gente tá vivendo. Tô preocupada, sim, mas a gente tem que acelerar, tá? E muitos de vocês já vivem um inferno na Terra sem perceber. Porque não é o fogo eterno, mas é a morte da esperança, sabe? Quando você acredita que não existe um futuro melhor, quando você aceita que pode dar o mínimo para sobreviver. Sabe aqueles maridos, né? Muitas mulheres agora estão reclamando, sabe, de maridos prostrados, essas coisas, né? E tem muito marido que tá dirigindo Uber, né? E tá tudo bem. Eu vou mostrar para vocês como você vai ganhar dinheiro fora do sistema com isso. Então, profissões comuns como Uber, motoboy, entregador de aplicativo são esses exemplos claros, né? Eles parecem dar liberdade, mas no fundo são controlados por algoritmos que decidem quanto você ganha e se você continua ativo. Tanto é que se você trabalha mais de algumas horas, o aplicativo ele apaga, né? Ele não, você não pode usar mais. Então ele que controla o seu tempo. É uma CLT assim disfarçada. Outra coisa, esse sistema, ele cria essa dependência, ele mina sua confiança e ele vai te apagando pouco a pouco e ele destrói qualquer fagulha de crescimento. Mas eu vou te ensinar como que você vai crescer. Mas deixa eu te explicar uma coisa, deixa eu te explicar onde que tá a chave. Até o motoboy e quem tá caminhando, os meus alunos sabem que eu tenho, tipo, eu sou viciada em assistir vídeo de motoboy do Rio de Janeiro, porque motoboy do Rio. Tem alguém do Rio de Janeiro aqui? Levanta a mão. Motoboy do Rio de Janeiro tem que ser estudado pela NASA. Mas deixa eu explicar uma coisa pra você. Ó, tem um motoboy do Rio, a galera do Rio. Tem algum motoboy do Rio aqui?
Porque eu tenho, tipo, a gente lá dentro do FDS, a gente tem uma brincadeirinha interna com os motoboys do Rio de Janeiro. E aí você vai ver os vídeos dos motoboys lá do Rio. Mas se eu te falar pra você que até um motoboy do Rio de Janeiro pode virar multimilionário se ele aprender. Agora você coloca a mentalidade do carioca, a destreza das ruas que o motoboy dirige, com uma pitadinha, assim, um sprinkle little fairy dust, uma pitadinha, sabe, daquele pozinho mágico, não é cocaína, tá, gente? Aquele pozinho da sabedoria da Tia Fuzi, você vai conseguir aprender a jogar fora dessa engrenagem, a jogar fora do sistema. Você pode fazer um case de sucesso de um motoboy. Gente, eu ainda vou dar uma placa de não sei quantos milhões de. Que eu vou ter a metrificação para um motoboy do Rio de Janeiro, que ele falou assim: eu tô segurando, para você que é motoboy do Rio, essa plaquinha aqui, porque eu ganhei dinheiro fora do sistema. Porque sair do sistema não é só mudar de profissão, é reacender essa esperança que eles estão roubando da gente. E o brasileiro, a gente tem o jeitinho, né? Mas eu vou te mostrar a usar esse jeitinho da maneira certa, com estratégia, com negócio e com blindagem. Porque essa fagulha aí que o sistema está tentando apagar é simplesmente a semente que vai te libertar e vai fazer você crescer e prosperar. Então, você vai amar o que está acontecendo. E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. 2026 vai separar quem se preparou e quem vai ser trucidado pelo sistema. E nos próximos 45 minutos, eu já estou atrasada, eu vou entregar para vocês essas 5 profissões que mais vão bombar em 2026. E essas profissões que vão te dar dinheiro fora do sistema, enquanto quem não se preparou vai se lascar, tá? Mostra esse vídeo aí para mim, esse primeiro vídeo que a gente colocou, que eu quero que vocês assistam ele rapidinho. Vai lá, equipe. Com É esse esse? arsenal de dados, né, entregando comida, entregando produtos na casa dos brasileiros, o que você pode concluir desse Brasil gigantesco? Essa é uma pergunta muito boa. E a primeira resposta é que não existe um Brasil. São muitos Brasis. São vários. E é muito louco, cara. Essa pergunta é muito boa, sabia? Acho que ninguém nunca me fez. Essa pergunta é muito boa. Porque, cara, ela expressa um lado muito humano do que é esse país. Então, eu vou te dizer um pouco desse Brasil. A primeira coisa que eu posso dizer desse Brasil é a quantidade de pessoas que usam o iFood para resolver um problema de um ente querido é inimaginável. A quantidade de pessoas que manda o almoço e o jantar para sua mãe e para o seu pai à distância, você não acredita. É mesmo, Diego? Inúmeras pessoas. Para mãe, para... A pessoa que um dia saiu de casa, foi trabalhar em outra cidade, se radicou lá, a mãe chegou aos 80 anos de idade, tem dificuldades de locomoção, não pode ter alguém 100% do tempo ali para poder cozinhar para ela e ao supermercado, e é a pessoa que pede todos os dias o almoço e o jantar da mãe. Isso, por exemplo, você consegue identificar como? Eu consigo identificar pela entrega repetida em outro em endereço? uma cidade que não tem nada a ver. Tá. E aí a gente naturalmente faz o que? Ao entender isso, fala, deixa eu entender isso, por que está acontecendo isso? E aí a gente liga para as pessoas, conversa com as pessoas, e elas explicam isso pra gente. Isso é importante porque isso me ajuda a pensar num produto melhor, que funciona melhor, para essas situações específicas. Então, a quantidade de vezes que isso acontece é inacreditável. Você não imagina, assim, por quê? Não imaginei mesmo. Inacreditável. Esse é um Brasil. Eu achava que você ia falar das diferenças de regiões. Vou chegar lá. Evidentemente tem. Sem mas dúvida. Isso é muito profundo mesmo. Total, isso é muito profundo. Eu vou te dar um segundo exemplo. Existe um Brasil que olha para o entregador e diz, cara, obrigado. Obrigado por você vir aqui, na sua correria aí e tal, eu precisava, eu estou trabalhando, e aí eu pedi a comida aqui no iFood, obrigado. Ou seja, a forma como ele se expressa, independente da palavra que ele usa, é de gratidão. Mas existe um Brasil, cara, triste, que olha pro entregador e diz, você tá aqui para me servir, cara. Você chegou aí agora, eu quero que você suba até o 14º andar da Torre B e deixe a comida na minha porta. Existe um Brasil, infelizmente, que olha e fala, esse cara tá para me servir. O outro Brasil... Tem casos muito mais agressivos que viram notícias nacionais, né? Infelizmente, termina nisso. Inclusive de agressão. De agressão. Por quê? Porque é esse outro Brasil. De um Brasil que olha e que não consegue entender que para aquele cara o tempo
tem um valor tão precioso, porque toda vez que ele faz uma entrega a mais, é a renda dele que está aumentando, e ele é uma pessoa simples, é uma pessoa simples no sentido de, né, ele infelizmente, né, não pode ter uma situação que ele pode dizer, o meu tempo eu posso desperdiçar um pouquinho. Não, para o entregador o tempo é muito valioso. Vocês estão entendendo esse vídeo? Pausa só um pouquinho, eu quero que esse vídeo, eu quero que você deixe esse vídeo aí no seu subconsciente, porque esse vídeo ele fala muito quando você começa a analisar a estrutura do pensamento brasileiro. Quem se relacionou com esse vídeo? Quem é você nesse vídeo? Você é o motorista do Uber? Você é a pessoa que manda o Uber para entregar comida na casa? Eu já entreguei Uber, gente, de pedir Uber para entregar comida na casa de amigo meu fuzileiro naval, né? E existe uma maneira de fazer isso fora do sistema. Então são vários mundos, né? Então, quem é você? Você que fica estressada porque o Uber não subiu ali no terceiro andar para entregar seu morango do amor? Ou você é aquela pessoa que ali já tem um relacionamento, né, com aquele Uber? Então, onde eu moro, eu faço questão de pedir Uber. Eu faço questão de pedir Uber Eats. Por quê? Porque eu estou incentivando a economia, mas eu também estou me conectando com essas pessoas. Por quê? Porque um Uber driver, ele conhece todas as rotas paralelas. Aí escreve aí no seu caderninho de guerra, rotas paralelas e como eu posso criar rotas paralelas. Escreve aí, para ficar rico. Porque a rota paralela, e eu vou ensinar isso dentro da aula, vai ser um dos ativos mais importantes que a pessoa vai ter e vai precisar quando o pau torar com a inteligência artificial, com o sistema, com a era tecnotranscendental, tá? Então, aqui dentro do FDS, não é um cursinho de sobrevivência. Eu acho que é por isso que as pessoas ficam perdidas, né? Porque o nível de sobrevivência do Brasil é, eu vou pra floresta, legendário, eu escoteiro, né? Eu vou armazenar garrafa PET. Mas não é isso que a gente está fazendo aqui dentro. Então, aqui dentro é uma faculdade sem graduação e o seu diploma é a sua liberdade. O que eu faço ali, vai para o próximo slide para mim. Os meus alunos, a gente está aprendendo, eu estou mostrando para vocês uma mentalidade bélica, uma mentalidade de guerra, onde você vai aprender a ser antifrágil, onde você vai antecipar e vai preparar e vai acelerar para que você possa se favorecer nas crises, enquanto quem não se prepara vira escravo. Então você escreve assim: quero ter uma mentalidade antifrágil de guerra, porque vocês foram condicionados a serem passivos. Então, não coloque a guerra na sua mente como algo ruim. Ou você pode trocar isso e ressignificar a palavra guerra e colocar bom combate, né? Porque guerra tem, o sistema está criando aí uma aparelhagem para uma terceira guerra mundial, para poder implementar a era tecnotranscendental, porque acabou a Agenda 2030 e acabou o reset. Não funcionou. Quando eles tentaram matar o Trump, não deu certo, teve um ponto de inflexão e eles mataram o Charlie. Agora, gente, é sistema brigando com sistema. Eu nunca imaginei que eu ia viver isso. Minha cabeça tá doendo. Então escreve aí: eu quero lutar o meu bom combate. Então, várias profissões vão bombar em 2026. E você pode começar agora, nessa aula ainda, tomando o primeiro passo de sair do sistema e fazendo seu investimento. E você já vai estar, que a gente está em setembro, 3, 4 meses na frente, ou talvez assim, 1%, fazendo parte do 1% da população brasileira nacional e internacional. Isso vai virar o jogo no Brasil, tá? Não vai virar em 2026, porque a gente está lutando contra esse sistema nojento do Brasil que tá muito punk para derrubar. Mas nós vamos chegar lá. Então você tá no lugar certo. E você quer ficar aqui. Porque olha o que está acontecendo com o Turning Point agora. E eu sou a Marte do movimento. Então orem por mim. E eu reforcei minha segurança essa semana porque eu tô indo pro mesmo caminho. Eu tô indo pro mesmo caminho que Paulo foi. Eu tô indo pro mesmo caminho
que todos os apóstolos, né, João, todos os apóstolos, Pedro, todos, James, e é isso que acontece quando você dá a cara a tapa. Mas você não precisa dar a sua cara a tapa. Eu vou te ensinar a não. Você não precisa ser como eu. Você pode me modelar, mas sem se arriscar. Tem que ter uma líder, né, para dar a cara a tapa. Tem que ter uma Esther para se apresentar perante o rei. Mas eu quero preparar uma nação. Esse é o meu propósito. Então, em 2026, se você prestar atenção no que eu tô te falando. Você vai falar assim: caraca, ainda bem que eu escutei. Então, eu vou deixar o melhor para o final, então fique até o fim. E eu vou te falar dessas melhores oportunidades que você pode aplicar agora, saindo dessa live. E você vai sair na frente, todo mundo em 2026. Porque as pessoas estão sendo distraídas. Gente, o que tem de cortina de fumaça? Não sei se vocês assistiram a análise dos meus vídeos ali. Candace cortina de fumaça. Esses vídeos do TikTok da China. Gente, não dá pra confiar em nada que vem do TikTok. TikTok é só se quiser pegar um clipe de um vídeo, que aí não é cortina de fumaça. Assistir uma música. E mesmo assim tomar cuidado. Porque o resto é propaganda da China. Então, cuidado, tá? A primeira profissão que vai bombar em 2026 é a profissão que está relacionada à energia alternativa local. E deixa eu explicar uma coisa para você. Sem energia você não liga a geladeira, não bombeia água, não carrega celular e não fala aqui com a gente aqui. Mas dentro do FDS a gente já está se preparando. Inclusive até joguei um aplicativo lá, que esse aplicativo ele funciona sem internet, sem nada. Você só precisa ter o celular e ele funciona. Já pedi para eles fazerem o download e eu vou explicar isso um pouco mais na próxima aula, que não vai dar tempo de fazer isso aqui. Então, em 2026, vocês entenderam que a emergência ela tem um padrão comportamental? Quando você começa a entender o padrão comportamental das emergências, você começa a fazer o quê? Ah, eu vou monetizar com isso, cara. Então, cada apagão em 2026 vai ser uma oportunidade de ganhar dinheiro fora do sistema. Então você tem que parar de jogar no time que tá perdendo e você tem que começar a jogar no time de quem já tá ganhando dinheiro fora do sistema. E muitos desses caras, né, do sistema, eles criam um problema e vendem a solução. Então, se você antecipar que o problema vai vir, que você vai receber isso no relatório da situação, que é diário, ele fica selecionado ali. Então, quando você entra agora, o que que acontece? Você vai conseguir ler todos os relatórios que já estão ali na área de membros e também no Telegram. Quando você tem acesso ao relatório de situação, você já vai saber que a treta vai acontecer. Você já vai antecipar. Entende? E cada vizinho que você ajuda na sua comunidade local, que a gente está fortalecendo as comunidades locais e criando um Brasil poderoso, é mais dinheiro fora do sistema que ganha, que entra para o seu bolso. Por quê? A energia é independência. A energia é o quê? Grana, é moeda. E quem está olhando para isso, né? Quem trabalha com energia agora aqui, beleza, você já está fazendo, mas você sabe fazer fora do sistema? E quem está olhando para isso, enquanto as outras pessoas estão cegas, perdidas nas fofocas, vai ficar rico em 2026. Então, o que que você precisa? Um kit básico de energia. E essa lista ela vai estar lá dentro do Telegram. Um painel 200 watts, um controlador MPPT, bateria 12V, um inversor 600 a 1000 watts, multímetro, cabos corretos e fusíveis e disjuntores. Lá dentro do FDS tem pessoas que trabalham com energia também. Eu vou trazer uma pessoa para dar essa aula. O que que é isso, gente? Isso é sobrevivencialismo empreendedor. Então, se você está sentindo perdido, presta atenção, tá? Porque essa aula é técnica, ela vai ficar mais técnica ainda, porque é uma aula de FDS, tá? Eu quero que você assista todas as minhas aulas no YouTube, se inscreva no canal, porque não vai dar tempo de eu elevar o seu nível de consciência. Não dá para eu preparar sua mente, tá? Então, esse conhecimento básico, você vai ter que pegar ele lá nas 3 aulas que eu já dei ali no canal do YouTube. Essa aula é um pouquinho mais avançada. Então, eu vou falar algumas coisas, meus amigos, meus alunos já entendem o que eu estou falando, porque eles já caminham comigo e entendem meu linguajar. Então, você pode pensar, ah, eu vou receber uma aula gratuita aqui da Alice, porque ela fala gratuitamente o tempo todo. Falo o tempo todo. Mas você não vai ter comunidade, você não vai ter contato,
E aí, o que que vai acontecer? Você vai receber uma porrada de conteúdo desconectado e não vai entender nada. Por isso que você precisa entrar, tá? Por isso que você precisa preparar. Eu vou jogar o link aqui para vocês do playlist das aulas do YouTube. E para você que não assistiu, eu vou te convidar a assistir esse fim de semana, tá? Eu vou jogar aqui no Zoom. Tá aí o link do playlist, para você não ficar perdido. Já coloca aí na sua agenda para você assistir essas aulas. Outra coisa que vai ser sensacional, a Fusiflix, né? Água. Sem água pura não tem vida. Quando a rede falha, quem saber filtrar a água, quem saber captar a chuva, quem saber armazenar, vai ser rei. Por quê? Porque a água potável em 2026, ela vai ser um dos mercados mais quentes e você vai conseguir monetizar fora do sistema com o produto, com o serviço e com o contrato recorrente. Agora, mas Alice, eu já armazeno água. Mas você armazena água fora do sistema? Alice, eu já tenho aquele filtro de barro. Beleza. Mas você já está pensando nisso fora do sistema? Mas Alice, eu tenho poço artesiano. Cara, melhor ainda, você não vai ter que começar do zero. E qual que é o combo que você precisa pensar? Qual que é o filtro de sobrevivencialismo empreendedor que você precisa pensar? O que que vai acontecer, já está acontecendo, porque eu mostrei isso lá na CPL 3, na última aula, na aula 3 do YouTube. Então, assista essa aula para você entender. Vai ser um combo de três forças. Primeiro, a expansão brutal dos data centers e esses centros de inteligência artificial que vão estar sedentos por água. Vai ter um boom de fábricas de chips e desses motores a inteligência artificiais com efluentes difíceis de tratar. E as redes públicas que já estão sobrecarregadas com esses PFAS, depois pesquisa no chat o que é isso, eu tenho tempo de explicar. Está sobrecarregado com PFAS, com flúor, com amônia e química dessas torres de resfriamento que pinga nesse radar regulatório e do consumidor. Gente, não tem ninguém falando disso. Vocês querem ficar aí no drama da Candace Owens enquanto ela fica milionária com a sua atenção. Você tem que estar aqui prestando atenção. Tá entendendo a importância de não ficar ali? Sai dali e vem pra cá. Porque a conversa tá acontecendo aqui e a gente tá fazendo acontecer. E você vai ver a gente crescer pra caramba, mais ainda. E vai falar assim: putz, agora tá 10 mil reais, agora tá 20 mil reais, não consigo entrar mais. Enquanto as pessoas estão aqui dentro estão prosperando. Tá entendendo? Então, por que que a purificação de água vai bombar em 2026? Porque IA é igual água. A gente olha para o chat GPT e a gente pensa que você só tá ligando aí, né, coloca no Google chat GPT. Mas o chat GPT ele não funciona assim. Tem toda uma estrutura para aquela inteligência artificial. Então, esses data centers, esses centros de dados, porque tem que ter um input para ter o output, que é entrar informação para sair informação inteligente. Eles têm esses data centers, esses centros de dados moderno que consomem milhões de água, de galões de água por dia. Eu estou no slide 10, tá? E o que está acontecendo agora é que eles estão fechando contratos com essas empresas. Então, eles estão aproveitando essa crise aí do Charlie para aprovar vários contratos de inteligência artificial. Aí você vai falar assim, cara, você vai acordar um dia e vai olhar ali para o quintal e vai ter um data center, vai ter aqueles robôs ali que vai chegar do nada. Parece coisa de doido, mas eu não erro uma. Escreve aí, pessoal, quando que a Tia Fuse errou? Escreve aí, algum aluno aí, fala pra mim a data do que eu errei. De todo mundo que tá lá dentro. Quando foi a última vez que eu falei que ia acontecer e não aconteceu? E não é porque eu tenho bola de cristal, é porque eu tenho relatório da situação, porque eu tenho informação privilegiada. Tanto é que esses players aí ficam ligando pra mim. Alice, o que que tá acontecendo? Alice, me fala, pelo amor de Deus. Beleza, eu vou te falar. Entende? Então, essa onda de inteligência artificial, ela tá elevando o nível de água e de energia, especialmente em clima quente. Boston, por exemplo, é mais difícil.
Tô dando um hint, uma pista aqui. Brasil. Lembra que eu falei que em 4 meses você não vai reconhecer o mundo que você vive? Eu tô jogando uma pista aqui para você refletir. Então, o que que vai acontecer? Mais captações locais, mais blowdown, que é descarga, com químicos de torre e mais pressão comunitária por soluções privadas. Gente, dá um grito aí, porque o sistema vai ferrar. Aí você tá com medo do sistema, você pode estar aí, ó, vendendo lenço enquanto esse povo tá chorando. TikTok, tic-tac, quer dizer. Como diz a Camila, o tempo tá passando. Vocês estão entendendo? Então não dá para sofrer mais, não dá para ficar aí no vitimismo intencional. Tá na hora de ser antifrágil, porque não dá para controlar. Eles vão fazer ponto final e vai vir um robô aí, vai passar por cima de você. Você vai lutar contra a máquina? Não dá. Sai do sistema, não precisa bater de frente. Entendeu? E outra coisa, esses chips, lembra da Nvidia? Eu vou dar outro hint novamente para quem não tá. Nvidia. Pesquisa isso aí. Investe nisso aí. Intel. Pesquisa isso aí. Investe nisso aí. Pesquisa. Tô só dando um hint, não tô falando para fazer. Essas agências vão ser as agências que vão transformar os novos multimilionários do mundo. Então, assim, eu vou sair, porque o que que Deus quer pra gente? Deus está levantando agora uma geração de novos multimilionários. A gente vai precisar, igual o Charlie, de fazer muito dinheiro para fazer o que Deus quer fazer. E é claro que quando Deus quer, ele faz, né? É claro, eu não estou vendendo tenda, graças a Deus não preciso disso. Eu já sou fora do sistema, já sou rica, já sou aposentada. E eu sou aquela pessoa que eu vivo com US$ 1 milhão, eu vivo com US$ 0, ou com menos zero, porque eu sou acostumada, eu gosto do drama, eu sou meio que viciada em crise. Por isso que eu amo o que eu faço. Entende? Então, por que que você vai ficar aí à mercê em vez de, ó, do what you gotta do? Gente, eu não vou abrir para pergunta agora que não vai dar tempo, tá? Já são 3h55, que aí é 7h55, a gente vai atrasar um pouquinho, porque já era para ter terminado a aula. Vocês querem continuar? Tá tudo bem até então? Vamos continuar? Joga um joinha aí pra mim. Tá, até agora, tá fazendo sentido? Tá brabo? Tem alguém perdido? Tá, então abaixa a mão aí, porque eu não vou responder pergunta agora, porque eu preciso acelerar. Quem tá sentindo que tá acelerado pra caramba? Eu tô até suando aqui. Tem até aumentar o ar-condicionado ali. Não, eu tô suando aqui. De tão acelerado que tá. Né? Mas é um conteúdo que você precisa ficar até o final. É um conteúdo que você, se você quer sair, você já está frequenciado. Então fica até o final que vai valer a pena, tá? E a gente vai atrasar um pouquinho. Avisa lá para mim, Maia, dentro do grupo do FDS, para quem não entrou ainda, que a gente está atrasando para rodar o relatório da situação, que eu vou rodar o relatório da situação um pouquinho mais tarde hoje. Se deixar, eu fico a madrugada inteira, mas eu não vou conseguir, porque eu tenho que viajar amanhã para estar com o presidente no fim de semana, tá? E ele está em Londres, cuidando lá da reunião. E é uma reunião que eles estão fazendo para fazer isso aqui que eu estou falando para vocês, tá? É isso que o Trump está fazendo ali na Europa. Fechou? Então, aqui nos Estados Unidos, isso já está acontecendo. Quem sabe onde é Phoenix, Arizona? No Phoenix, Arizona, já tem um complexo de chips no norte de Phoenix que projeta um uso diário nessa casa de dezenas de milhões de galões de água. E ela está tendo novas plantas de reuso entrando até 2028. Phoenix vai ser uma das primeiras cidades inteligentes. Tanto é que ele já tem o Waymo, que é aquele carro que dirige sozinho. Só que aquele carro que dirige sozinho, ele faz a inteligência, ele mapeia as rotas. Ele mapeia todas as rotas. Vocês estão entendendo onde a gente está indo? Então, qual que é a tradução para tudo isso aqui? A gente vai ter um mercado imediato para serviços de monitoramento, pré-tratamento e soluções off the grid, fora do sistema, para vizinhanças e comércio. Você vai uberizar a água. E o que mais tem no Brasil é água, gente, pelo amor de Deus. Então, o que mais que vai ter? Química de resfriamento.
Torres usando biocidas que podem ir para o esgoto, que vai ser um blowdown, uma descarga, blowdown, descarga. Aprenda esses termos, tá? Da era 6G. A gente não tá mais na era 5G. A gente entrou para a era 6G, tá? E olha, não dá nem para explicar 6G agora. Vocês vão pirar. Vocês vão falar, Alice, tô falando nenhum palavrão. Então, vai ter muita demanda de tratamento e filtro de água. Por isso que eu falo, compra filtro, compra filtro, compra filtro, compra. Quem comprar filtro agora, quem criar empresas de filtros de água agora, vai ficar rico. Porque vai chegar uma hora, igual aconteceu ali com o COVID, que aqui eu posso falar, com o corona, que acabou o papel higiênico. Aí as pessoas que tinham papel higiênico ou davam ou vendia. Eu prefiro melhor dar do que receber. Por isso que a palavra é muito profética. Vai comprar filtro de água, tá? Eu tenho uma lista que eu vou passar para vocês dentro do FDS. E vai ter também uma pressão regulatória e percepção, né, que chama PFAS, que é Forever Chemicals, que são químicos para sempre. Depois pesquisa isso. Estava conversando com a doutora Juliana Varão agora de manhã, que inclusive vai entrar para o FDS. Ela já é FDS, mas ela estava no outro grupo. Ela vai entrar no nosso grupo, tá? Eu acabei de passar o link para ela, a doutora Juliana Varão vai estar lá dentro também, tá? E vocês são apaixonados por ela, então ela está muito feliz de entrar. E esses químicos permanentes vai causar a maior confusão. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente está entrando na sexta geração. 6G. Ok? E aí o que que acontece? Essa estrutura que joga veneno na água, né, para poluir as águas locais, aí que entra a oportunidade. Porque isso vai causar um impacto direto na água das comunidades próximas e cria um mercado para quem fornece teste, filtro, reuso do sistema público. E como a Tia Fuse é super conectada com o governo, daqui a pouco a gente vai estar criando contratos governamentais e nós vamos fechar esses contratos. Ah, e outra coisa que é maravilhosa. Você sabe o que que o governo federal faz com um veterano de guerra? Aí no Brasil chama licitação. Aqui nos Estados Unidos, quando você é veterano de guerra, e eles amam os veteranos de guerra, você consegue criar um contrato e esse contrato não compete com os civis. A gente sobe. Então, fazer fechar contrato com fuzileiro, com militar, e você criar uma empresa que vai ter um olho para essa janela de oportunidade, você pega um contrato governamental desse, eles passam uma lei, toda restaurante tem que ter esse teste aqui. Aí você vai lá e faz o teste, você já vai estar preparado, vai ficar rico. E qual que é o exemplo prático de como que uma cadeia de inteligência artificial pressiona a água e como você pode monetizar? Os data centers, que é essa evaporação intensa, mas o blowdown com biocidas, você vai tem contrato business to business, B2B, aprende esse termo empresarial, que agora vocês estão acessando a área empresarial da Tia Fuse. Quem tá amando essa área empresarial da Tia Fuse? Vocês não sabiam que tinha isso dentro de mim, né? Vocês achavam que era só fuzil, que era só quebrar o pau. E os alunos estão gostando? Vocês achavam que ia ser só armar, armazenar, né? Tia Fuse tem muito ouro enterrado aqui, minha filha. Tia Fuse parece ter 25 anos de idade, mas Tia Fuse é velha. Eu sou a velha do coque. Quem tá amando essa versão? É muito bom, né? Porque eu tô amando a energia de vocês. Porque vocês merecem. Porque vocês acreditaram. Porque vocês não meteram o pau na Tia Fuse. Falaram, essa mulher aí, eu quero caminhar com ela. Porque a gente é maravilhoso, a gente é uma família, é uma delícia estar aqui dentro. Aí você vê a diferença, né, da Tia Fuse aqui dentro pra Tia Fuse lá fora. É outra pessoa. Eu sou gente boa, eu não sou essa louca aí que fica batendo pau, humilhando todo mundo, não. Aquilo ali é só um personagem, tá? Aqui dentro é outro nível, então não fica de fora. E outra coisa que vai acontecer, que eu acho maravilhoso, tá? Contratos business to business, que é contratos empresa para monitorar, reduzir químico e reciclar essa água
de resfriamento nesses prédios vizinhos e comerciais. Então, um kit de polimento, por exemplo, carvão com o IX e o RO, e aí você vai ter uma auditoria, você vai ter isso, tá? Outra coisa, essas fábricas de chips, lembra que eu falei que vai ter flúor, amônia, TMH, PFAS? Eles vão pedir um tratamento especializado. Por isso que a doutora Juliana Varão tá bombando. Ela já está monetizando com a medicina fora do sistema. Por isso que a gente quer médico fora do sistema. Por isso que a gente quer advogado fora do sistema. Por isso que a gente quer juiz fora do sistema. Vocês estão entendendo o poder dessa comunidade, dessa sociedade? Ninguém no Brasil tá falando isso. Isso aí querendo ganhar dinheiro na internet com essas coisas aí que não tem nada a ver. Que aí você vai colocar o dinheiro no Brasil, vai ficar rico, o que acontece, e não vai proteger, não vai blindar seu patrimônio. Entra aí a inteligência artificial, Brasil quebra, banco quebra, você tá lascado. E aqui dentro não, aqui você vai ter blindagem fiscal. Você vai fazer uma saída fiscal. Isso é high ticket. Que é 1.997 reais para o que você está aprendendo aqui? Outra coisa, escassez local. As maiores captações para inteligência artificial forçam as cidades a priorizar quem paga mais. Você tem uma falsa sensação. Gente, me dá 2 segundos para eu ligar, aumentar o ar-condicionado. Rapidinho, coloca uma música aí de 2 minutinhos para mim. Eu preciso ligar o ar-condicionado porque eu tô derretendo aqui. Só um minutinho, tá? Já volto. Voltei antes da música, de tão rápida que eu sou. É um pulo. Fechou, vamos lá. O que está acontecendo, né? A gente acha que a inteligência artificial, ela vai, né, fazer... Você fica olhando para a inteligência artificial somente daqueles robôs, né? A aula vai ficar gravada, gente, pelo amor de Deus. Somente para aqueles robôs, né? Então, aí você fica colocando na sua cabeça, na cortina de fumaça, o que que é a cortina, o que que é a inteligência artificial. Aí você criou, igual esse negócio da Agenda 2030, você coloca na sua cabeça que Agenda 2030. Então, o que que a simbologia 2030 coloca no seu subconsciente? Ah, a gente está em 2025. Falta 5 anos. Mas não é isso, gente. Isso é mentira. Isso é para te lascar, para você não preparar, para você não fazer nada. Para você ficar só aí no superficial, tentando pegar. Acabou, acabou. Gente, 2020 era ontem. Gente, a gente está em setembro. Hoje diz, acabou, acabou. O Trump vai voltar do funeral. Daqui a pouco ele vai estar no Thanksgiving. Daqui a pouco é Natal. Vou estar lá com ele no Mar-a-Lago, tomando meu champanhe com o David ali do bar dele, que é um dos meus melhores amigos. Vou pedir o meu martini. Acabou o ano. Não tem esse negócio de Agenda 2030 mais. A oportunidade está aqui. É igual a Camila falou, amanhã já é Natal. Aí você vai gastar dinheiro na Black Friday com uma coisa que você não precisa, que vai colocar a sua vida em risco. E vai gastar dinheiro no Natal comprando presentes que você não gosta, que te chama de otária, de paranoica para a família. Sai do grupo da família e entra pro grupo da família verdadeira que você precisa ter, que é o nosso grupo do Fora do Sistema. Porque lá você vai prosperar e lá você não tem que dar presente de Natal para ninguém. Você não tem que ir lá naquele mercado super inflado, com aquele tanto de gente, comprar presente pra gente que você não gosta, tá? E Natal é coisa de pagão também. Mas isso aí é outra história. Sai disso, tá na hora de se preparar, tá na hora de prosperar, tá na hora de vocês serem os novos milionários, multimilionários. Eu quero construir essa nação. A Alice me tirou da escassez total e hoje eu sou rico fora do sistema. Aí você vai fazer uma ligação, você vai estar tão poderoso dentro da sua comunidade local, você fala assim: ah, não vamos votar nesse cara aí não. E o cara não vai ser eleito. Tá aí o link. Entra agora. Clica aí, porque você vai ter que fazer o onboard, senão você vai perder o relatório da situação. Bora acelerar. Outra coisa, tá? Você pode ter uma loja de água blindada. Você vai colocar um selo de qualidade nessa água e o tanto de gente que fala da água. Aí você cria um marketing digital
Você vai aprender a ganhar dinheiro no marketing digital com o Leandro Ferrari. Ele agora tá abrindo a Scale Black, ele é sensacional, muito amigo meu. Daqui a pouco a gente vai virar sócio. E aí você vai criar uma assinatura. Danúzia Água Blindada. DAB, a DAB. Danúzia Água Blindada. Compre a DAB ainda hoje. Aí você cria uma assinatura. Porque o que tem de gente agora que está questionando, aí você faz um criativo ali, e aí o criativo, você fala assim: você sabe o tanto, faz o teste. Você sabe o tanto de não sei o quê, blá 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 blá, blá, de químico que tem aqui? Aí você joga lá os câncer. Gente, vai ganhar dia demais. Filtro de bancada, né? Esses filtros, esses lugares que tem a água fora do sistema. O que mais que você pode ter? A venda do equipamento, uma recorrência por troca programada dos cartuchos de 6 a 12 meses e o teste de qualidade a cada trimestre. Grana no bolso, tá? Você pode ter também a água de guerra para comércios, água para bares, para academia, cafés, clínicas, aquela água tratada e auditada. Aí você cria um projeto governamental, fecha um contrato governamental e agora só pode comprar a tua água, porque o resto tá lascado. Você vende o sistema, você passa um relatório mensal em um selo físico com esses dados, QR Code. E aí a sua margem vai melhorando, contrato 24 e 36 meses. Outra coisa que vai dar muito dinheiro, quiosques de reabastecimento de água fora do sistema, com um membership, né? Você vai criar como se fosse uma comunidade. Aí você vai ter a estação de refil da água de 5 a 10 litros com bairros de data centers, perto dessas fábricas próximas. Você cobra por litro, faz um plano mensal, e aí qual que é a diferença? O teste público. Você vai ter um laudo ali. E esse storytelling de independência hídrica. Você precisa entrar para o ecossistema fora do sistema. A gente vai te ajudar. Outra coisa que vai dar muito dinheiro. Chove pra caramba no Brasil, né? Captação de chuva e reuso de cinzas, uma coisa mais residencial, né? O que que você faz? Um projeto de instalação e manutenção de sistema com pré-filtro para pegar essa primeira água com esse UVRO e UVRO para trazer e transformar essa água potável. E aí você vai ter biofiltro de irrigação, tá? E aí você pode vender kits modulares e esses ganhos com a manutenção anual, que é a mesma coisa que aquelas placas solares, tá? Aqui na minha vizinhança, o pessoal fora do sistema, tá? Todo mundo tem placa solar nas casas. Acabou a luz, ninguém tá nem aí. Todo mundo tem placa solar na casa, tá? E outra coisa que é maravilhoso, um laboratório móvel, uma van equipada para esses testes, né? Aí você vai vender pacote para condomínio, para escola, para restaurante, em relatório com 24 horas da solução, mesmo que você venda, entendeu? E essas marcas que tenham um white label, que você vai ter, por exemplo, um padrão, né, com mídia, com filtros, e você lança a sua própria marca com a autonomia hídrica. Oh, meu Deus, presta atenção. A terceira profissão, vamos para o slide 11 aqui, para eu finalizar, que eu tenho que encerrar a aula. Agricultura urbana. Gente, você pega um feijão e você joga aí, você faz assim, você cospe o feijão aí na calçada toda suja aí, que o caramelo fez xixi no Brasil, e daqui a pouco tem um negocinho de feijão aí. Lembra daqueles trabalhinhos de casa quando você era pequena? Quem é velho igual eu? Que colocava o algodão no feijão? Daqui a pouco o feijão brotava? Quem lembra disso? Levanta a mão aí. Cara, é Brasil! Você caga no chão e nasce um trem aí. Vocês estão entendendo como o Brasil é potência mundial? Por que que o Brasil tá lascado? Porque não tem mais pessoas como eu tendo essas conversas. E eu quero multiplicar as Alices Fuzileiras. Eu quero que todos vocês sejam Alices, tá? Então a terceira profissão é a agricultura urbana. O supermercado fecha, o preço dispara. Quem planta, quem colhe e quem vende fora do sistema é a autoridade no bairro. Então, qual que é a profissão de 2026? Microgreen
e horta vertical. Sabe aqueles saladinha pequenininha, que é micro? Gente, isso aqui dá dinheiro demais nos Estados Unidos. Aí você começa com essas bandejinhas com semente e substrato. Em 7 dias tem colheita para vender. E você reclamando que você não tem R$ 1.997. E qual que é o seu primeiro passo? Você vai começar hoje. Quem quer fazer isso, levanta a mão, porque eu quero foto. É broto, é isso que chama. Microgreen é broto. Escreve aqui para mim. Aqui, ó. Cara, eu faço isso em casa, Alexandre. Microverde. Levanta a mãozinha aí nos comentários que você vai sair daqui ainda hoje fazendo isso. E eu quero foto lá dentro do meu Instagram, eu quero um vídeo falando, eu comecei a sair do sistema agora. Coloca a foto e não fala nada, tá? Porque a gente gosta de ter uma comunicação secreta. A gente não quer que ninguém tenha acesso a essa informação, tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai começar agora. Lembra que eu prometi que você vai começar a ganhar dinheiro agora? 6 bandejas de microgreen. Como é que chama isso em português? Broto. Hoje, pega as garrafas aí, pega aquela pote de margarina, não precisa nem ser vasilha comprada, e vai plantando essas sementezinhas, esses brotinhos, e cada bandeja ela rende 200 a 300 gramas e você cria uma assinatura semanal, tá? E se você fizer um bom trabalho, eu vou promover isso aí na internet, porque passam 9 milhões de pessoas na minha conta. Então, se você começar a fazer uma coisa que está dando um resultado, quem sabe a gente fecha a sociedade. E aí você vai ganhar em dólar, trabalhar para uma empresa americana e pegar seu green card e pegar mobilidade global. Mas isso aí é conversa para outro dia, tá? Então, quem domina isso, quem domina a comida fora do sistema, ele nunca passa fome, ele prospera. Então, você vai ter 6 bandejas de microgreens, você vai ter o substrato, que é essa fibra, né? Sementes de ciclo rápido, um borrifador, uma prateleira com luz simples. Acabou. Você joga no chat GPT. Como é que eu faço microgreen? Eu nem preciso ensinar isso para você, tá? E essa profissão agora, que é o slide 12, quando tudo quebra, quem sabe consertar não passa necessidade. Por isso que o tempo todo eu quero recrutar carpinteiro dentro da comunidade, dentro da Sociedade Secreta FDS. Profissão: marcenaria leve, costura tática e reparos de metal. Por quê? Tá? É o marido de aluguel. É. Eu não deixo meu marido fazer, não, porque meu marido é muito bonito. Eu sou muito ciumenta. E eu sou bem, bem. Gente, eu não só sou ciumenta com o meu marido, eu sou possessiva e ciumenta com os meus alunos, tá? Eu sou muito territorial. É um problema. Eu já tô avisando pra vocês. Eu não sou perfeita. Eu não sou líder carismática. Eu quebro o pau mesmo. Eu sou ciumenta pra caramba. Deus tem que me libertar disso. Mas quando você entra, você vira amigo, você vira aluno meu, eu sou territorial. Então cuidado ali, tá? Eu tenho ciúme. Eu quebro o pau. Eu coloco o rastreador em vocês pra saber exatamente o que vocês estão fazendo. Vai brincar. Eu, eu sou assim. Chafuz é doida. E só tem doido lá dentro. Mas doido com resultado é gênio. Aí, fala mal da Cláudia, ver o que acontece com você. Eu sou esse tipo de pessoa, cara, que se você não me responde com 30 minutos, eu mando a polícia na sua casa. Pergunta pra minha copy. Porque eu conheço um monte de gente no mundo inteiro. FDS é vida. FDS é vida. Não tem ninguém fazendo isso. E por R$ 1.997 não é nada. Cláudia IA. Não posso nem falar mais porque eu dei um nome, eu dei outro nome para ela. Todos os anfitriões agora têm um nome de guerra, tá? E aí, se você quiser que eu escolha o seu nome de guerra, manda um direct ali para mim no dentro do grupo secreto que eu vou criar um nome de guerra para você. E aí você vai só poder usar esse nome de guerra. Quem que é o nome de guerra da Tia Fuse? Eu vou batizar nome de guerra. Então tá, eu vou fazer isso. Adorei, adorei. Maravilhoso. Então, o que que acontece? O mundo está robotizando, né? Então, 2026, peças vão faltar. Então, quem fabrica e ajusta com a própria mão, cobra o que quiser, porque vai ficar robotizado. Então, o primeiro passo, escolha o seu ofício. E aí você faz 5 reparos simples em uma semana. Por exemplo, capa de lona para galão,
bainha para ferramenta, prateleira reforçada. Eles vão precisar, cara. Whatever, feed the machine. Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Quero que Jesus volte. Eu entregue minha coroa na mão dele. E eu quero ter isso. Eu quero que ele veja que a gente lutou nosso bom combate. A gente está jogando xadrez com esse povo. Tá fazendo sentido ou não? Isso é valor real, isso é autoridade. Um ofício raro em uma sociedade automatizada pelas máquinas ultra, gente, é ultra inteligente, não é mais inteligente, é inteligência sobre inteligência. Por que que deu uma pane no sistema? Porque virou para o 6G. Então é inteligência sobre inteligência. A gente está vivendo. Gente, quando o Charlie Kirk morreu, eles fizeram um estudo da frequência, da ressonância, e deu um pico assim. Não dá para explicar isso aqui, é difícil. Saiu do azulzinho e brilhou assim, ó. Cara, é muito louco. Porque a gente tá no nível de consciência coletiva. E aí gera a histeria coletiva. Então você tem que sair. É isso. Ressonância Schumann. Depois pesquisa a ressonância Schumann do Charlie, quando o Charlie morreu, porque fez um shift. Pá, e é um cliquezinho para você chegar em outro destino. Deus é muito fiel. Jesus está voltando. Essa era teste já acabou. Se prepara para o anticristo. Eu não falava de anticristo mais. Eu não gostava. Eu não quero saber. Eu não estou preocupada. Eu sou de Cristo. Mas já está chegando, tá? Não tem mais essa reunião aí no Reino Unido. E você sabe que esse príncipe aí, esse rei Charles ali é barra pesada, tá? Então não confie em ninguém, ok? Questione tudo. Questione tudo. Questione até Tia Fuse. Tudo. Eu não sou líder carismática. E todos vocês vão dar aula lá dentro. Todos vocês vão contribuir. E se você não contribui, a gente vai te remover do grupo, tá? Se você fica mais de 2 semanas sem postar nada, a gente olha ali no algoritmo e a gente remove você. A gente manda para a equipe jurídica e a gente fala que você abandonou, tá? E aí não tem dinheiro de volta, não, porque você que abandonou. Você vai continuar acessando ali as aulas na Hotmart, sem problema nenhum, tá? Mas vai perder o acesso à comunidade local, que é o ativo mais importante, mais caro da gente. Todo mundo se reunindo, tá? É para um bem comum, né? Tira esse iPhone Q aí pra mim, que eu não sei quem que é essa pessoa. Bloqueia aí pra mim, por favor, equipe. Saber quem que é esse sujeito aí, tá? Gente, se vocês me colocarem numa pegada mais de hater aqui dentro, que eu não espero isso, tá? Ah, então tá bom, agora entendi. Digo as nações. Beleza, você não tá falando isso de mim, não, né? Porque você ia arrumar uma confusão brava agora. Eu não estou mais boazinha, tá? Eu acho quem você é, eu coloco você numa lista negra, você não entra nos Estados Unidos mais, eu vou estar com o presidente nesse fim de semana. E eu falo uma coisa pra você. Entrou no FDS, os primeiros 7 dias, beleza. Entrou, não gostou? Pede dinheiro de volta. Depois de 7 dias, você tá brincando com a minha cara. Você perde acesso a mim, você perde acesso à minha comunidade. E a comunidade, apesar de ser gigantesca, ela é pequena. Todo mundo conhece todo mundo, tá? Esse é o perigo de treinar comigo. Acordei de TPM, cara. Você falou uma coisa idiota, sem prestar atenção. Porque a minha vida está em risco. Eu vou colocar você numa lista negra que você não vai conseguir sair do Brasil mais. Eu tô te falando. Eu tô cansada. Mataram o meu amigo em praça pública e a gente nem sabe quem é o assassino ainda. Eu tô investigando. Eu vou rodar o City Rap. Brinca para você ver. Eu não tô brincando. Eu não tô. Eu não quero mais. E tudo bem. Beleza. Outra coisa. Kits, né? O que que eu quero que você tenha? Máquina de costura, kit de marcenaria, tá? Serra, parafusadeira, lixa, kit de metalurgia leve, tá? Não precisa ser uma coisa doida. E no slide 13, você vai aprender uma coisa que eu bato o pé o tempo todo. Pessoal que é da nossa família, da nossa sociedade, tá caindo a ficha agora? Por que que eu estabeleci a base de armamento, armazenamento, segurança, armamento? Vocês não estão aguentando mais, né? Vocês não estavam aguentando mais. Não aguento mais falar de armamento. Não aguento mais falar de armazenamento. Não aguento mais falar de sobrevivência. Eu bati nessa tecla.
acho que foi uns 3 anos, né? Quem tá comigo há 3 anos tá preparado. E eu bato, rota de fuga, rota de fuga, rota paralela, porque eu queria chegar aqui, eu queria chegar nessa reunião. Por isso, se você não entrou ainda, você vai atrasar, porque a gente está fazendo uma construção do conteúdo. Então, se você. O FDS não é só uma aula que você faz, e aí você, né, dança o Paranauê, faz o Kumbaya e sai ele de bem. Não é tipo, eu não sou uma coach, né? Mas apesar de eu estar fazendo coaching com você. Você tem que fazer. Você tem que fazer. Então, eu estava esperando vocês chegarem nesse nível para dar essa aula, tá? E como as pessoas acabaram de chegar, você vai assistir as aulas lá dentro da comunidade que estão gravadas. A gente contratamos uma equipe para selecionar todas as aulas, para deixar tudo organizadinho para você, tá? Porque antigamente a gente jogava tudo lá que não dava tempo. E agora tá ficando lindo. Tá mais maravilhoso ainda. Porque a guerra, ela não é organizada. Então você precisa aprender a ter acesso à informação no meio do caos. Mas a gente está organizando para deixar mais didático, tá? E olha, tudo que eu falei aqui até agora é uma aula aberta. Aberta. Quase 500 pessoas no grupo. É uma aula aberta. Por quê? Dentro do FDS, você vai ter mais noção. Porque essa aula ela foi filtrada. Ela é só uma pontinha do iceberg. Pitadinha assim, ó. Um fairy dust. Um sprinkle, tá? E o que que é uma logística paralela? Lembra que eu bati na tecla? Rota de escape, rota de escape, rota de escape, rota de escape. Pessoal do Sul, ele já não estava aguentando mais ouvir rota de fuga. Alice, não aguento mais rota de escape. A gente quer fazer o bug-in, a gente não quer fazer o bug-out. Ah, não quero fazer rota na chuva. Como se a emergência fosse esperar você fazendo um dia ensolarado para bater. Você tem que fazer rota de fuga na chuva. Você tem que fazer rota de fuga na neve. Você tem que fazer rota de fuga. Tem que fazer. Escreve aí. Vou fazer rota de fuga. E tem que fazer rota de fuga com você, com seu pet, com os gatinhos, com o filho, 6 horas da manhã, 10 horas da manhã, meia-noite, 1 hora. Vou fazer rota de fuga. Tem que fazer rota de fuga com a família, tá? E o que que é uma logística paralela? Em 2026 vai ter tanta tecnologia. Você fala assim, peraí, acabou de descer um drone aqui. Você vai acordar e você vai falar assim, que porra é essa? Falei palavrão, gente, saiu. Foi o primeiro da semana inteira. Gente, é 5 segundos para eles colocarem uma paulada de drone. Vocês estão vendo as movimentações russas daqueles aviões que já tomaram sanções? Saiu, gente, sem querer, perdão. E foi o pior palavrão possível. Às vezes, eu tô me tratando, gente. Obrigada por perdoar, tá perdoado. Quando você erra, você pede perdão. Nunca peça desculpa, tá? Nunca peça desculpa. Se você não errou, por exemplo, chegou atrasado, você fala assim: obrigado pela compreensão, tá? Desculpa é palavra de baixa frequência. Começa a vibrar com palavras de mais alta frequência, que faz você ficar rico. Palavra tem poder. Obrigada por me perdoar. Obrigado pela compreensão. Então, em 2026, vai ter tanta tecnologia que os aplicativos eles vão travar. Mas as pessoas vão continuar precisando de pão, remédio, comida fresca. Lembra daquele vídeo do Uber? Do tanto que as pessoas dependem do Uber? E elas vão depender de quê? GPS. Então, rotas alternativas, lembra? Rota de fuga, rota de fuga, rota de fuga. Rota de fuga é rota alternativa. Então, as rotas alternativas, elas vão se tornar essenciais. Aí você cobra, né, por zona e por peso. Lembra que eu falei que o motoqueiro do Rio de Janeiro vai ganhar dinheiro? Se o motoqueiro colocar um filtro da Fuse e treinar com a Fuse, ele fica rico. Sabe por quê? Porque quem controla o transporte, controla o acesso. Tom, a palavra que substitui a desculpa é obrigada pela compreensão. Nunca mais peça desculpa na sua vida. Se você errou, pede perdão. Mas se você chegou atrasado, aconteceu alguma coisa, thank you for your understanding. Obrigado pela compreensão. Então, quem controla o acesso nunca mais passa fome. E e sem contar que a rota alternativa, ela vira rota de fuga.
Daí você faz o quê? Mata dois coelhos numa cajadada só. Você pode criar um mapa de rota de fuga para as pessoas e vender. Roda um tráfego pago. Você vai. Gente, eu tô entregando coisa que eu posso vender dentro do meu ecossistema, ficar podre de rica. Tô entregando para vocês, tá? Imagina que se todo mundo da cidade resolve usar o mesmo caminho, tem grupo no Espírito Santo sim, tá? Para buscar pão na padaria. De repente, esse caminho ele fica cheio. Ele fica tão cheio que ninguém consegue andar. É isso que vai acontecer com os aplicativos. Eles vão travar, porque todo mundo está usando o mesmo caminho digital. É igual os aviões. Os aviões têm o caminho deles, tá? Mas as pessoas ainda precisam comer, precisam tomar remédio, precisam ter comida fresquinha. Entendeu? Então aí que entra a rota paralela. É como quando você vai brincar na rua e descobre um atalho pela viela ou pelo quintal do vizinho, para uma rua menorzinha que ninguém usa. Você faz a rota de fuga e os grupos paralelos estão fazendo, os grupos, né, regionais estão fazendo, e aí você marca esse território, tá? Gente, o que que é isso? Tem noção? Vocês têm noção disso? Eu não sei se a ficha caiu. A ficha caiu? Se a ficha caiu, coloca sim, eu quero pra mim. Caiu ou ainda tá? Porque assim, eu pensei que eu já removi a cortina de fumaça semana passada. Caiu? Tá pago? Então escreve tá pago pela aula de hoje que vocês receberam gratuitamente e foi só uma pitadinha, tá? Porque as rotas, elas são humanas, elas não dependem só da máquina. E aí é gente ajudando gente, tá? É um vizinho de bicicleta levando pão, é um primo de moto trazendo remédio, é um amigo com carro pequeno entregando frutas e verduras. E aí você paga pelo que você pesa, é coisa simples. Numa era de rota de sistema, numa era de inteligência artificial, o luxo. Gente, tem alguém desenhando na minha tela. Pede para parar. Ou já estava desenhado, tô ficando louca. Numa área de da complexidade da inteligência artificial, o que que acontece? Você fica rico no simples. É literalmente rico no simples, tá? Incrível. Tira essa tela riscada aí para mim. Outra coisa. Quem se organiza dentro da comunidade local e tem liderança na comunidade local é que vai ter mais poder, tá? E a regra de ouro. Quem controla o caminho da comida nunca passa fome, tá? Agora junte todas as peças. Vamos para o slide 14. A energia alimenta a bomba d'água. A água irriga a horta. A horta abastece a comida. O artesão fabrica o que falta. E a logística conecta tudo. Isso é o ciclo da autonomia. Quem domina todas as frentes vira fortaleza no meio do caos. Enquanto o sistema quebra, os nossos alunos continuam de pé, tá? Então, o que eu entreguei para vocês hoje são as 5 profissões que vão dominar 2026. Só que eu só posso entregar até esse ponto, porque eu não posso rodar o relatório da situação publicamente, que isso vai me comprometer. Isso é só para os meus alunos. O resto dessa aula, ele vai ser entregue dentro do FDS. Só para quem é para comprovante de pagamento, somente para os alunos que estão dentro da comunidade, porque eu dei de presente para vocês uma das aulas mais preciosas. Eu quero dar o meu melhor, eu vou entregar tudo, eu vou dar minha vida. Se precisar morrer, eu vou morrer por essa causa. Você não vai encontrar uma expert brasileira, não, não tem. A Betina não vai morrer por você. O Pablo não vai morrer por você. O Ferrari, meu filho, Ferrari vai pegar o jatinho dele. Se der um BO, ele vai deixar todo mundo para trás. Ele já falou isso. Ele vai mudar para Flórida. Ele já tá olhando a saída fiscal dele. Ele não vai morrer pela comunidade dele. Agora, você quer caminhar com quem? Com uma pessoa que está disposta a dar a vida por você, e eu não estou autorizada a morrer, a minha hora vai chegar, gente. Tô te falando. Vocês vão chorar. Eu só quero. Ai, agora deu vontade de chorar. É... Ai, gente, eu tô sensível ainda, tá? O que que eu quero?
Eu quero que vocês fiquem bem. Eu realmente quero salvar o Brasil. Mas eu não consigo sem você. Eu realmente quero. Vocês não têm noção como foi pesado. E isso só reforçou a minha missão aqui dentro, sabe? Eu queria ter aquelas honras ali, sabe? Quando o JD trouxe ele e a gente estava lá prestando as honras militares, e é por isso que eu queria chorar. Não queria chorar. Eu não aguentei, gente. Eu só queria isso, sabe? Eu só queria que os meus fuzileiros me honrassem. Eu quero aquela cerimônia, sabe? Com a bandeira, que eu fiz muito isso quando eu era fuzileira, que eu servi no detalhe, né, de enterro. E teve um fuzileiro que ele não tinha ninguém. Ele morreu com, acho que, 95 anos. E eles pediram. A gente tá punk. Eles pediram um detalhe, né? Um detail de fuzileiros, eram 7. E a gente tem o fuzil, a gente foi de uniforme e tal. E toda vez que eu coloco meu uniforme para enterrar alguém, sabe? E Deus falou para mim: você não vai mais enterrar as pessoas, você não vai precisar nunca mais usar esse uniforme, sabe? Que eu tava olhando aqui, vou de uniforme, eu vou de terno, como que eu vou, né? Porque eu nem sei se eu vou trabalhar esse fim de semana. Eles pediram, né? E eu falei, gente, eu não sei se eu tô com estrutura emocional para liderar uma equipe de segurança ainda. Eu ainda não tô bem para fazer isso, né? É uma responsabilidade muito grande, né? E eu ainda tô decidindo, eu vou reunir com eles amanhã, mas eu vou estar lá presente. Não sei se eu vou trabalhar no evento. Eu acho que esse vai ser o primeiro evento que eu não vou trabalhar, sabe? Eu vou enfrentar fila. Eu vou estar lá, eu quero estar lá no meio das pessoas, sabe? Essa quinta-feira eu fui ali no headquarters, no Turning Point, e eu só sentei ali no meio, né, das pessoas. Eu queria estar ali no meio de todo mundo, sabe? No meio das pessoas, porque geralmente eu sou aquela pessoa que está do lado de fora controlando tudo. E eu só queria sentar ali, eles começaram a cantar, e as crianças começaram a pregar, e a gente tá vendo o avivamento, e eu não tô vendo isso no Brasil, eu não tô vendo, gente, isso tá me dando uma tristeza tão profunda que não tá acontecendo no Brasil. Eles conseguiram colocar vocês na cortina de fumaça, sabe? E aí eu só sentei ali como se eu fosse uma pessoa normal. Eu só queria ser uma pessoa comum. A gente luta tanto para ser aquela pessoa maravilhosa, aquela pessoa, né? Eu nunca quis isso, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito discreta. Eu não gosto desse narcisismo, dessa atenção toda, de ter essa responsabilidade de fazer live, fazer criativo, entrar ao vivo. Gente, é horrível ser expert. E eu, Senhor, por que isso? Porque minha vida já estava ganha. Mas aí eu vi o resultado do Charlie, eu vi as flores, eu vi a honra. Ai, gente, era só isso que eu quero. Eu quero as minhas honras fúnebres. E eu quero ser lembrada pela minha fé também. Eu quero ser lembrada pela mulher que foi lá e tirou as pessoas do sistema. Eu quero que seja claro quem eu fui. Sabe? Eu quero que a minha filha tenha orgulho de mim. Eu quero que os filhos de vocês tenham orgulho de vocês, sabe? Eu realmente quero. Eu não tô fazendo isso aqui por dinheiro, porque senão eu vou fazer em inglês, cara, eu ia vender muito mais, entendeu? Os americanos compram isso aqui igual água. O sobrevivencialismo nos Estados Unidos é uma coisa que dá muito dinheiro. Então, assim, eu realmente quero isso. Eu quero isso pra vocês. Eu realmente, no meu coração, gente, por tudo que é mais sagrado desse mundo. Eu realmente quero vocês bem. Eu quero o Brasil bem. Eu quero que o Bolsonaro sobreviva. Eu quero a Michelle de novo com primeira-dama. Hoje eu tava vendo lá a Melania com a Prince Kate. E era pra Michelle estar lá. E sabe, se a Michelle fosse presidente, a gente conseguiria pra ela esse acesso lá. Entende? E aí eles tiraram isso da gente. E não tem ninguém pra substituir. Eu falei, Senhor.
levanta alguém, Senhor, levanta. Enquanto Deus não levantar, Ele está levantando cada um de vocês aqui, no mundo inteiro. Porque a gente consegue, do jeito que o Charlie fez, a gente vai conseguir aqui. Se a gente chegar, tipo, a 1% do que o Charlie fez, a gente já faz um escravo. A gente um estrago. A gente já faz um estrago. Então, eu quero que você faça um comprometimento, porque eu já sei que os meus FDS, eles já estão comprometidos. A gente já fez um contrato, a gente já fez uma aliança. Você está fechado comigo. Dentro do FDS, a gente é tão fechado. Eu falei com os meus anfitriões. Eu sou tão fechada que, se você falar assim, Alice, aconteceu uma treta aqui, eu me defendi e o bicho pegou. Beleza, cadê o negocinho? Vamos enterrar. É assim, é esse nível. Sabe do jeito que aqueles bandidos lá da favela são? Fechado um com o outro? Eu falei, por que que a gente não tem uma comunidade que é boa, que tem Deus, e a gente é fechado um com o outro? Porque não existe isso, sabe? Assim, a gente que é bom, a gente que lê a palavra, né? Confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. É óbvio, tem que confiar em Deus, mas não tem organização. A gente espera, tá? A gente espera que as pessoas vão ser boas para nós, porque a gente é bom. Mas a maioria das pessoas são ruins. Vocês viram aí gente celebrando a morte do Charlie. A própria melhor amiga dele, a Candace, cara, monetizando, hypando. A mulher dele tá assim, ó. Ela tá. E você vai ver, eu não sei se ela vai ser bem-vinda ali no domingo. Se ela for bem-vinda ali no domingo, a Erika tá sendo muito graciosa, tá? Porque os diretores não estão gostando, o pastor dele não gostou. Read the room, sabe? E aí fica jogando uma agenda aí anti-israelense. É claro que o governo de Israel é uma bosta. Igual, por exemplo, assim, os Estados Unidos é maravilhoso, a nação americana é linda, mas o Biden era uma bosta. Essa é a mesma situação em Israel. Sabe? Bibi tem que ir. Esses caras que estão no poder 20, 23 anos, tá na hora de reciclar essas pessoas. Bibi tem que ir, o Xi Jinping tem que rodar, Lula tem que rodar, Putin tem que rodar. Eles têm que vazar. E eles vão começar a morrer. Entendeu? Esses caras estão com 75 anos de idade. Então eles vão morrer. E aí, como é que fica? Quem vão ser os próximos líderes? Eu quero treinar esses líderes governamentais. Eu quero que você tenha esse chamado dentro de você. Isso pode ser numa coisa que o Charlie fazia, que é batendo de porta em porta. Você já voltou? Você já registrou para votar? Que aí fica too big to rig. Então a gente já vai ter que se preparar para as eleições, tá? Eu quero que você seja uma líder na sua geração, uma líder na sua comunidade local, tá? Esses caras vão vazar. Então, o resto dessa aula, ela vai ser entregue dentro do FDS privado, somente para os alunos, tá? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Vão descansar, faz o pipi, pega a água, faz o reset e a gente vai voltar para o relatório da situação. Tchau, tchau.